Uma música muito linda para iniciarmos. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a discórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que neste momento você que está aí nos ouvindo, você que está nos acompanhando por este canal que tem como objetivo maior levar a reflexão a respeito do Evangelho de Jesus e os seus ensinamentos a todos nós que estamos necessitados de uma consolação, de uma esperança, de uma renovação das nossas forças. Nós vamos agora, então, pedir a Deus que possa fazer de cada um de nós aqui um instrumento da sua paz e da sua misericórdia aqui no nosso planeta. Que sejamos luz por onde nós passarmos, que possamos refletir e emanar as vibrações do amor e da paz, para que as pessoas se sintam melhores ao nosso lado, para que quando elas saírem da nossa presença, elas se sintam melhores do que quando chegaram. E o tema de hoje, falando sobre a transição evolutiva da humanidade, nós nos baseamos na Gênese, né, no capítulo 28 da Gênese, onde Kardec vem nos trazendo ponderações e nos colocando a par de como funciona esta questão do planeta quando ele está em transição e como a humanidade evolui. Nós vamos fazer a abertura com aquela música do cancioneiro espírita aí que chama Outras Moradas, porque essa música ela vem justamente nos dando esta reflexão, nos dando a reflexão de que existem outras moradas nesse universo infinito. Então, nós não podemos achar que estamos aqui sozinhos na Terra, somos o único planeta habitado. Diz exatamente assim: a noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem
viver todas elas, porém, são muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas do reino de Deus. Então, assim nós vamos iniciar as nossas reflexões. Infelizmente, Infelizmente, não teremos como apresentar para vocês o PowerPoint, que ficou assim, uma apresentação muito ilustrativa, né, muito bonita, mas não teremos como compartilhar. Então, nós vamos tentar, nestes poucos minutos que nós temos, na verdade, devemos ir até umas 10h30, mais ou menos, vamos refletir com as ferramentas que a gente tem, né? Como diz, já que não tem tu, vai tu mesmo. Então, o que nós precisamos compreender é que quando Emmanuel, através de Chico, nos trouxe orientações a respeito da evolução da humanidade, ele foi bem claro quando ele disse que a humanidade, o desenvolvimento do espírito, ele se dá sobre duas asas, né? Então, nós temos a asa da intelectualidade e temos a asa da moralidade. A humanidade precisa, então, desenvolver-se nestes dois planos para que ela consiga avançar. Então, quando nós temos o desenvolvimento intelectual, que é o que nós presenciamos de forma muito intensa no século XX, que nós tivemos ali um avanço tecnológico absurdo, né? A ciência, a tecnologia, e tudo assim com um boom de desenvolvimento tecnológico, né? Da intelectualidade. E nós podemos perceber já no final do século XX a predominância, muitas vezes, ali do materialismo, né? Da falta de religiosidade e muitas vezes da distorção dos valores morais, que nós sabemos serem essenciais para o nosso progresso. Então, a humanidade é como se ela, assim, vez por outra, ela desenvolve-se muito intelectualmente, mas depois ela dá uma caída na parte moral e tem, então, que partir para a nova era, vamos dizer assim, a era da iluminação, né? A era do despertar da consciência. Então, quando ele desenvolve-se intelectualmente, quando ele desenvolve apenas o seu lado intelectual, nós percebemos que são espíritos que resistem a transformações morais, são espíritos cristalizados no mal, porque eles têm a certeza de que eles não precisam mudar. Então, intelectualmente, eles estão avançando, né? Mas moralmente eles acham que já são perfeitos. Eles não aceitam a proposta do amor e do perdão, são espíritos extremamente endurecidos, né? Não acham que tem que perdoar, tem que levar vantagem em tudo, e tudo, o lado deles que é o certo, que é o correto, e tudo tem que ser de acordo com o que ele pensa. E são espíritos também que não sabem usar do conhecimento que têm, porque são espíritos, muitas vezes, extremamente inteligentes, mas não sabem usar do conhecimento que têm para promover um processo de transformação interior na direção do amor. Ou seja, eles têm o conhecimento, eles têm a inteligência, mas não conseguem canalizar tudo isso para que eles possam serem instrumentos do amor na humanidade, auxiliando as pessoas, como auxiliando a si mesmo. Então, são muito inteligentes, mas são extremamente infelizes, os espíritos que desenvolvem apenas o seu lado intelectual. Quanto ao lado moral, quando nós desenvolvemos ali o lado intelectual e o lado moral, nós percebemos que são espíritos que alcançam melhores condições espirituais,
porque tanto eles estão intelectualmente elevados como moralmente, o espírito vai se tornando um espírito superior, vai se tornando um espírito puro, né? Vai se tornando um espírito perfeito. Claro, a perfeição relativa, porque nós sabemos que perfeito somente Jesus é, né? Somente Deus. Então, nós vamos avançando na direção certa, quando nós buscamos o nosso desenvolvimento moral. E encontramos, com este caminhar rumo à moralidade e à intelectualidade, nós encontramos a condição da plena felicidade. Ou seja, desenvolvendo a nossa inteligência e desenvolvendo as nossas virtudes, os nossos valores morais, nós vamos caminhando com paz na nossa consciência. Nós vamos caminhando na certeza de que estamos seguindo no caminho reto, que estamos buscando seguir os passos de Jesus, que estamos buscando colocar em prática o que Jesus veio nos ensinar. Não é fácil, certamente que não é extremamente desafiador, mas é este o caminho. Quando Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí tinha uma imagem linda aqui agora, né, que eu ia mostrar para vocês, mas nós temos ali, imagine você, um globo terrestre, e ali a mão de Jesus pincelando o globo, dando as cores, dando o formato. Foi exatamente isso que aconteceu há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando houve a criação da Terra, né, para ser mais um lugar no universo para o desenvolvimento dos espíritos. Então, Jesus, ele foi o governador espiritual ele é o governador espiritual do planeta, e ele que participou, ele que foi o coordenador da criação do planeta Terra, para que este planeta pudesse receber a humanidade, que necessitaria de passar por todos estes estágios ainda, desde o planeta Terra como um planeta primitivo, depois como um planeta de provas e expiações, e seguindo agora para a regeneração. Então, Jesus criou o planeta Terra com as condições necessárias para que a humanidade pudesse ali se desenvolver. Então, através das reencarnações, das encarnações, desencarnações, reencarnações, os espíritos vão alcançando diversos graus de evolução, né, até que eles se tornem espíritos elevados, espíritos puros, entre aspas, né, puros entre aspas. E o nascimento, então, quando nós nascemos aqui, ele promove em nós o esquecimento. E como nós temos, então, apagadas as lembranças do passado, nós nos mostramos ali como nós verdadeiramente somos. Nós, então, estando reencarnados como espíritos simples e ignorantes, e muitas vezes já mais evoluídos um pouco, mas reencarnamos aqui sem lembrança do que fizemos anteriormente, nós estamos aqui passado a limpo, nós estamos aqui pelo avesso, ou seja, nós estamos reencarnando como nós realmente somos, e a partir dali que nós vamos começar a manifestar em nós ou as virtudes, ou deixar aflorar as nossas mazelas morais, que nós ainda não conseguimos vencer. E é assim que vai se dando o processo da evolução da humanidade. Para que nós possamos compreender melhor, fazendo uma revisão, que eu creio que todos talvez já tenham conhecimento, então nós temos um país primitivo, um planeta primitivo, como foi a Terra. Quando ela entra em transição, ela vai então passar para um planeta de provas e expiações. Chegando ao ponto daquele planeta ter que alçar também o outro estágio, ele passa então para um planeta de regeneração. Aí, então, nós temos planeta primitivo, um planeta de provas e expiações, um planeta de regeneração. Entra a regeneração numa transição para que possa se transformar num planeta feliz, e depois deste planeta feliz, ele ainda avança para um planeta puro, onde os espíritos puros estão lá a trabalhar. Não fiquemos na ilusão de que os espíritos vão ter ali tempo de descanso, de ficarem deitados numa rede, simplesmente tocando harpa, né? Nós sabemos que quanto mais elevado o espírito mais ele trabalha em prol da humanidade. Até porque planetas de provas e expiações, planetas primitivos, planetas em regeneração, são bilhões no universo inteiro. Universo infinito, como disse a música, outras moradas. São tantas moradas, né? São outras pousadas, de almas irmãs como eu. Então, no infinito que nós temos ali, o universo, nós temos as várias categorias destes planetas que Kardec veio nos trazer com tanta sabedoria, com tanta didática,
que ficou simples para que todos nós pudéssemos compreender do que ele estava falando exatamente. Aí nós temos aqui, então, as reencarnações, as etapas naturais de evolução nos planetas. Quais são as etapas naturais? É importante nós lembrarmos que nós temos aquela migração individual, né? A migração individual é quando migra para um mundo melhor devido ao grau de evolução já alcançado. Então, imagine que eu já consegui vencer as provas aqui deste planeta de provas e expiações, já passei no teste, já fiz as provas que eu precisava fazer, e vou, então, individualmente, né, porque essa caminhada ela é individual, vou para um planeta regenerado. Eu vou continuar neste planeta regenerado o meu processo evolutivo, no mundo melhor, porque do regenerado eu tenho que ir ainda alçar para um planeta feliz, para um planeta, né, de espíritos puros. Mas existe também, é uma coisa interessante que Kardec nos traz, que existe a retenção espiritual. O que seria esta retenção espiritual? A gente compreende que a retenção espiritual são aqueles espíritos muito difíceis, espíritos perturbadores, espíritos problemáticos, que promovem uma alteração muito profunda na sociedade quando eles reencarnam. Então, estes espíritos ficam retidos no mundo espiritual e eles só reencarnam de tempos em tempos. E Kardec nos mostra, né, através dos estudos, que são 4 fatores agravantes para que estes espíritos se tornem espíritos assim tão endurecidos e tão embrutecidos com relação ao crescimento moral, que eles não estão preocupados. Espíritos que têm, por exemplo, o sexo, o dinheiro, o poder e a religião. São 4 fatores que fazem com que os espíritos se tornem realmente muito mais perturbadores da sociedade em que vivem, que quando eles reencarnam, eles fazem um estrago na sociedade. Então, estes espíritos, eles não reencarnam com a mesma frequência que os espíritos que estão buscando a evolução reencarnam. Eles ficam, muitas vezes, por séculos retidos no plano espiritual, porque quando eles reencarnam, é um processo extremamente difícil, a dificuldade que eles trazem para o planeta. Então, por exemplo, o sexo desregrado, aí nós vemos aqueles espíritos totalmente desconectados com o propósito do sexo, da energia sexual, energia criadora, e aí usam de forma pervertida, usam de forma completamente fora dos propósitos divinos para que pudesse nos trazer esta potencialidade. Espíritos que são apegados ao dinheiro, que são avaros, espíritos extremamente gananciosos, espíritos que não medem os esforços para passar por cima do que quer que seja para atingirem os seus objetivos. Então, nós temos ali, pelo dinheiro, né, pessoas que muitas vezes desviam dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da alimentação das escolas, para poderem aumentar o seu patrimônio, para poderem roubar. E aí nós aliamos o dinheiro com o poder, porque quando o espírito passa por esta oportunidade de ter em suas mãos tanto o dinheiro quanto o poder, sabemos que ali é necessário que ela coloque a favor da humanidade estes benefícios, que ela possa fazer o melhor pela humanidade onde ela convive, através dessa possibilidade dela ter dinheiro e dela ter o poder de decidir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e fazer o que for melhor para aquela comunidade, para aquela sociedade. Infelizmente, o que nós vemos, na maioria, é claro que existem exceções, mas o que nós observamos são políticos ou pessoas que estão aí no poder e que olham para si mesmos, olham para o seu lado, não estão nem aí preocupados se o desvio dessa verba da educação vai fazer falta lá na frente, se o desvio dessa verba para a saúde vai faltar hospitais, se eu prefiro ali construir estádios do que construir hospitais. É algo que a gente tem que pensar, que quando uma pessoa de poder que tem a condição nas suas mãos de fazer o melhor para a sociedade e ela olha simplesmente o seu lado da vaidade, o seu lado do poder, dela fazer o que ela quer e o que ela não quer, o que ela não quer ela não faz, então ela cai ali num erro muito grande, porque ela deixa de se preocupar com o todo e passa a valorizar apenas os seus interesses pessoais. São 4 os motivos. E o outro, a religião. Então, nós falamos do sexo, do dinheiro, do poder e da religião, e quantas mortes a gente assiste aí, né? A gente vê em função de quê? A matando em nome de Alá. Então, a pessoa pega um avião, transforma aquele avião numa bomba e joga aquele avião contra um prédio e fala em nome de Alá. Então, é pela religião, o fanatismo religioso, que não nos deixa
ter tolerância com os diferentes, com os que pensam diferentes de nós, e muitas vezes que, tomados pela vaidade, acreditamos que somente a nossa religião é a certa, que a verdade está somente conosco, e isso faz com que haja uma divisão absurda na sociedade, uma separação que não é benéfica para o progresso da humanidade como um todo. Então, estes espíritos, eles ficam retidos por mais tempo, porque o estrago que eles fazem na sociedade é muito grande. E nos períodos de transição planetária, como ocorre agora que nós estamos vivenciando aqui na Terra, já sabemos, né, que já iniciou esse processo, mas que pode demorar aí 20 anos, 200 anos, 2.000 anos, nós não sabemos quanto tempo vai demorar, mas já estamos no processo. Aí, quando chega este estágio da evolução da transição planetária, que está ocorrendo agora, nós temos as migrações coletivas. Então, as migrações coletivas, sai uma grande quantidade de espíritos do mesmo planeta, e não é uma migração facultativa, não, ela é obrigatória. Ela é justamente para todos aqueles irmãos que estão ali endurecidos no mal, que não querem se redimir, que não querem se corrigir. Então, ela há uma soltura, né, dos perversos, das entidades enlouquecidas, saem uns e voltam outros, ou seja, nós temos ali que saem os espíritos para mundos melhores, porque eles estão já conscientes de que podem evoluir, e aqueles que estão cristalizados no mal, eles saem para mundos piores, para mundos inferiores. Então, você fala assim, mas como que sai para mundos inferiores se a própria doutrina nos diz que o espírito não retrograda? Aí fica fácil da gente compreender que o espírito não retrograda no sentido da sua evolução, mas ele pode, sim, estar vivenciando experiências mais difíceis, mais duras, justamente por não ter conseguido avançar naquela oportunidade que lhe foi dada. Então, acontece assim, você fala assim, vão sair 1 milhão de espíritos ruins, mas vão estar chegando outros espíritos também, que são de planetas de provas e expiações, que diferença faz? Só que estes espíritos que são trazidos de um outro planeta de provas e expiações para a Terra, que também é de provas e expiações, normalmente eles vêm com um conhecimento maior de tecnologia, eles vêm com um avanço um pouco maior que o nosso. E aí eles chegam aqui trazendo progresso para a humanidade naquele momento. E aqueles espíritos que foram degradados, aqueles espíritos que não estão compatíveis por habitar mais um planeta regenerado, e a Terra já vai se transformar, então, num planeta regenerado, e eles não terão condição de ali estarem, estes espíritos são levados, né? São degradados para planetas inferiores, então vão para planetas primitivos. E aí, chegando lá, como eles já tiveram aqui um certo conhecimento, acesso a conhecimentos, eles vão chegar lá, vão inventar a roda, né, vão descobrir o fogo, vão inventar uma série de armamentos que os homens da caverna utilizavam e utilizam, porque eles já tiveram este conhecimento, mas estarão enfrentando condições físicas muito, muito mais duras do que antes, porque desperdiçaram a oportunidade que lhes foi dada. É bem assim que acontece, então, com essas migrações coletivas. E eu acho uma coisa importante também para colocar aqui, que muitas vezes a pessoa fala assim, todas estas pessoas que estão desencarnando agora, pessoas que estão desencarnando pela Covid, elas estão sendo degradadas da Terra porque espíritos que não podem mais habitar um planeta de regeneração. Isso é um erro muito grande quando nós fazemos esse comentário. Primeiro, porque nós precisamos ter a consciência de que, se nós perdemos aqui um ente querido, ou às vezes um amigo, uma pessoa extremamente boa, uma pessoa extremamente do bem, como que nós vamos achar que este espírito foi degradado? Como que nós vamos achar que este espírito foi migrado obrigatoriamente para um planeta inferior? Não. Já nos revelaram a espiritualidade, né, através das mediúnicas e em várias comunicações, que muitos destes espíritos que estão agora desencarnando são espíritos que estão se preparando para retornarem ao planeta Terra, ainda para auxiliarem este processo da evolução da humanidade. Olha que coisa incrível. Então, eles vão
estão desencarnando agora, mas retornarão futuramente, no momento adequado, e já virão com aquele conhecimento intelectual, já virão com aquela moral fortalecida, como era quando eles estavam aqui, mas muito mais capazes de auxiliar a humanidade nos anos vindouros, que são os anos que se aproximarão cada vez mais dessa transição planetária. Lembrando que a transição não ocorre assim, em 2050 ele é provas e expiações, em 2051 ele é de regeneração. Não, isso é igual às cores do arco-íris, né? Você não percebe ali onde termina o vermelho e começa o alaranjado, onde termina o alaranjado e começa o amarelo, ou seja, é uma mistura. Então, da mesma forma que nós temos aqui espíritos que já estão muito mais evoluídos, a gente percebe muitas vezes pessoas com moralidade muito alta, com comportamento muito reto, pessoas muito centradas ali no bem, existem aqueles que estão endurecidos. Então, quais são os espíritos que serão convidados, né, entre aspas, a deixarem o planeta Terra? Eu creio, assim, que não seja a maioria de nós que estamos aqui buscando aprender a doutrina e buscando a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Por quê? Os espíritos que serão compulsoriamente retirados do planeta são aqueles que falam assim: eu matei, mas se precisasse eu matava de novo, porque fulano não presta. Eu fiz esse mal, mas eu faria de novo, porque fulano... Ou seja, ele está sempre justificando o mal que fez. Então, estes espíritos empedernidos, estes espíritos que estão endurecidos na questão da sua evolução, são espíritos que ficarão, sim, retidos, levados compulsoriamente para outros planetas. E aí a humanidade vai caminhando desta forma, vão chegando espíritos mais evoluídos, que vão auxiliando a humanidade no seu caminhar, e automaticamente vão saindo aqueles que estão petrificados ali, que estão endurecidos no mal, aqueles que não querem definitivamente mudar a sua postura. Nós temos, por exemplo, informações, né, orientações, Kardec mesmo nos diz que a Terra ela foi concebida para receber espíritos, em princípio, muito difíceis, né? Foi designado, então, um espírito para responder pelos destinos do planeta Terra, um governador espiritual. E aí você veja o que a doutrina nos fala. Nós temos o nosso anjo guardião, nós temos o nosso mentor espiritual, nós temos nosso mentor, a nossa rua tem um protetor, a nossa cidade tem um protetor, o nosso planeta tem um protetor, o nosso país tem um protetor. E nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta, né? Ou seja, ele é uma entidade que já fez o progresso, o seu processo de crescimento moral e intelectual, é um espírito puro, capaz de responder por todo o planeta. Olha só a grandiosidade desse espírito chamado Jesus. Então, ele responde por todo o planeta porque já está muito mais avançado do que todos nós que habitamos aqui. O nosso mentor espiritual, ele também está mais avançado do que nós. Ele ainda não é um espírito puro, certamente, mas é um espírito que já tem uma consciência maior de moralidade, né, e dos caminhos que nós precisamos seguir para avançarmos na nossa evolução espiritual. E Jesus, então, vem como governador espiritual do planeta e nós temos, de uma forma muito linda que nos foi revelada, não é mesmo? Que Ismael é o protetor do nosso planeta, do nosso país. Ismael, protetor do nosso Brasil. Então, nós vamos cantar agora para Ismael, para que ele possa nos auxiliar, principalmente neste momento em que a Terra, como um todo, né, toda a humanidade, vem enfrentando dificuldades tão grandes e situações tão complexas que nos colocam em xeque muitas vezes, né? Até que ponto nós realmente temos fé, até que ponto nós estamos realmente firmes nessa caminhada em linha reta para passar pela porta estreita, até que ponto nós estamos dispostos a entrar pela porta estreita pagando o preço. Então, veja só o que nos diz, vamos louvar, vamos cantar para o nosso querido anjo protetor do nosso Brasil, Ismael.
escutamos teu chamar, convocando nosso povo, a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. E é bem assim, né? Nós falamos que temos fé, que acreditamos, né? Mas na hora que nós passamos por uma dificuldade, na hora que nós encontramos ali um desafio que coloca à prova a nossa fidelidade aos ensinamentos de Jesus e ao compromisso que nós assumimos, muitas vezes nós ficamos ali titubeantes. Oh, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu? Né? Bem assim. Então, no processo da construção da vida na Terra, nós já tivemos fenômenos evolutivos, como foi falado anteriormente, quando a Terra passou de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Foi o primeiro estágio. Então, esse planeta, a era primitiva, ele era a era da pré-história. Não existia ainda a história. Ele não conhecia a escrita. Os habitantes do planeta naquela fase tinham dificuldade com a fala. Eles eram nômades, né? Eram povos que migravam de lá para cá, andavam sempre. Era humanidade primitiva, ou seja, eles não tinham lugar, não tinham vínculo com nada. E é todas essas dificuldades que a gente sabe. Quando nós estamos, então, num planeta de provas e expiações, já são espíritos que não são mais almas iniciantes, porque lá no planeta primitivo é o primeiro lugar onde os espíritos reencarnam, onde os espíritos encarnam. Então, eles encarnam simples ignorantes, né, ali no planeta primitivo, para que eles possam ir vencendo as suas mazelas e buscando angariar virtudes, desenvolver ali bons costumes, solidariedade, proteção à família, uma série de coisas, cuidar da alimentação dos filhos, cuidar da prole. Então, tudo isso vai se desenvolvendo ao longo dos milênios. E quando passa para um planeta de provas e expiações, na transição da pré-história para a história, né, os espíritos que não conseguiram avançar se estruturam para a sociedade que ia acontecer. Então, eles migraram para continuarem as evoluções em outro planeta, né, ainda primitivo. Ou seja, se eu, num planeta primitivo, eu não consigo avançar,
eu não consigo desenvolver ali as potencialidades que eram supostas que eu desenvolvesse, eu vou novamente para um planeta primitivo, um outro planeta, porque a Terra, onde eu já habitava, ela está já passando para um planeta de provas e expiações. E eu não posso avançar etapas. Então, se eu ainda não conseguir vencer todo o aprendizado necessário enquanto num planeta primitivo, eu não tenho condição de avançar para um planeta de provas e expiações. Eu vou, então, para outro planeta na mesma condição daquele que eu saí. Bem como na escola, né? Então, no período de transição planetária que nós estamos vivenciando, Jesus, ele traz, então, estes espíritos de outros planetas, com a mesma evolução, muitas vezes, mesma evolução não, da mesma condição, imagine, espíritos de provas e expiações, que já estão muito evoluídos, e muitas vezes não podem ainda ir para um planeta regenerado, porque ainda precisam estar na Terra mais um tempo, mas eles já adquiriram conhecimento moral e intelectual superior ao nosso. Ou acontece também, como aconteceu com o nosso querido Bezerra de Menezes, de ter sido avisado que ele já poderia alçar a planos superiores e estar trabalhando, né, com outros espíritos em outras condições. E nosso querido bom velhinho, ele disse que não, que ele estaria caminhando lado a lado com a humanidade para poder auxiliar no nosso progresso. E aí, como nós falamos de nosso querido amigo Bezerra de Menezes, nós vamos cantar para ele, para que ele possa receber, neste momento, as nossas vibrações de amor, de gratidão, de luz, pedindo a ele que possa nos auxiliar, nos amparar e estar sempre aí ao nosso lado. Vamos cantar para o nosso querido bom velhinho. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. E assim tem feito o nosso querido Bezerra, não é? Depondo a nossa dor aos pés de Jesus, intercedendo a Jesus por nós nas nossas aflições, nas nossas dores, nas nossas angústias. Assim são os espíritos evoluídos. Eles estão sempre a trabalhar pelo bem, pelo fortalecimento da humanidade. Então, essas entidades, né, do ponto de vista intelectual, que muitas vezes atingem um progresso muito grande, pessoas extremamente inteligentes, elas inventam lá, utilizam-se de um avião, não para transportar pessoas, mas elas pensam, opa, esse avião pode jogar uma bomba. Utilizam da ciência, da tecnologia, não para descobrir remédios para os males que afligem a humanidade, o corpo, a saúde, mas para inventarem bombas, para criarem armas mortais, para criarem armas biológicas que possam atingir o maior número de pessoas
a serem disseminadas através destes ataques animalescos, brutais, né? Então, percebemos que são espíritos que não despertaram de forma alguma no sentido moral. E aí fica muito difícil da humanidade avançar com estes irmãos ainda entre nós. Por isso, são aqueles irmãos que serão degradados para um planeta inferior, trazendo a mesma sensação que nós, capelinos, vamos dizer assim, não podemos dizer que somos todos de capela, mas dando um exemplo do que nós já conhecemos através do livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, que fala daquela humanidade que foi degradada de capela, quando capela já se encontrava no estágio como a Terra, para se transformar num planeta de provas de regeneração, e aqueles irmãos que estavam ainda cristalizados ali, endurecidos no mal, vieram para a Terra. E aí vieram trazendo o progresso. Nós lembramos aí dos hindus, dos egípcios. A gente vê, por exemplo, que até hoje, com toda a evolução da ciência, com todo o progresso tecnológico que tem, ninguém até hoje conseguiu explicar como foram feitas as pirâmides do Egito. É uma coisa impressionante, porque são aqueles blocos gigantes de pedra e que eles são colocados tão milimetricamente acomodados entre eles que você não consegue passar uma folha de papel. Então você fala, meu Deus, que perfeição, como foi feito isso há tantos mil anos atrás, né? E aí você percebe o quê? Aquela humanidade, como nos relata Emmanuel no Caminho da Luz, a humanidade de capela, vem então com aquela sensação do paraíso perdido, a saudade do paraíso, aquela melancolia querendo voltar para o paraíso, onde se reporta então a esta menção de Adão e Eva, expulsos do paraíso. Enfim. Então, no seu discurso profético, né, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, Jesus fala bem assim: à vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, meus irmãos, claro, não é no sentido de alarmar a ninguém, mas simplesmente de trazer a consciência de que nós estamos, sim, vivenciando estes momentos de extrema tribulação, né? E as tribulações, elas estão presentes neste período de transição, como Jesus já veio anunciando e como todas as obras da codificação nos fala, e até lá na Gênese mesmo, no Gênesis lá, na Bíblia, no Antigo Testamento, falando destes momentos que a humanidade passaria. Então, é necessário que nós nos esforcemos para adquirirmos a força necessária para nos transformarmos em pessoas do bem, pessoas mais espiritualizadas. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de agir, nós precisamos agir com mais prudência, nós precisamos dominar mais os nossos impulsos, nós precisamos de uma vigilância eterna no nosso pensar, no nosso falar, na forma como vamos fazer as coisas. Então, vigiando e orando sem cessar. E como Emmanuel nos diz, vigiai, orai e trabalhai. Então, não basta apenas vigiar e orar. Não basta que eu fique ali numa posição de lótus, buscando a sintonia com o alto, se eu não faço nada pelo bem da humanidade, se eu não faço a menor diferença naquele ambiente onde eu me encontro. E nós precisamos também olhar, observar, refletir sobre tudo que nós estamos vendo, refletir sobre todas estas coisas que estão vindo à tona, ponderar nos nossos julgamentos, ponderar nas nossas ações. Então, nós percebemos que se trata de um momento da separação do joio e do trigo, a separação do joio e do trigo, onde nós vamos percebendo claramente quem está vivenciando ali, buscando vivenciar os ensinamentos do Cristo, e quem está indo na direção contrária, quem está indo na contramão do progresso, principalmente agora, do progresso moral. Então, quando nós vemos aí estas leis que são criadas, lei legalizando o aborto, né, que você pode interromper uma gravidez até o 9º mês, como foi liberado já na Europa, na Argentina agora a liberação do aborto. Você pensa, as pessoas, os espíritos que trabalham por uma causa tão nefasta
quanto esta são espíritos que estão, sim, endurecidos no mal. Então, é esta promiscuidade no sentido de a criança com 6 anos poder escolher o seu sexo, se ela é homem ou se ela é mulher. O engraçado é que um jovem de 16 anos, ele não pode votar, né? Porque ele ainda não tem capacidade de discernir, mas uma criança pode escolher se ela quer ser homem ou mulher. Então, banheiros lá nos Estados Unidos agora, né, foi colocado já que não existe banheiro masculino ou feminino, que cada qual vai entrar no banheiro onde se sentir mais à vontade. Meu Deus, aí a gente fala, Jesus amado, é o fim dos tempos. É realmente um momento extremamente difícil que a humanidade está passando e que nós precisamos, sim, nos posicionar. Porque no próprio Evangelho diz que você se tornará responsável por todo o mal que advenha de um bem que você tenha deixado de praticar. Então, a nossa omissão, ela já é uma ação que beneficia o mal. Então, nós precisamos, sim, buscarmos levar o Evangelho, falar de Jesus, apresentar Jesus para as nossas crianças, falar de Deus, falar do nosso Pai, falar da doutrina espírita, divulgarmos estes conhecimentos libertadores que a doutrina nos traz. É nossa responsabilidade nos posicionarmos contra estas aberrações que querem nos enfiar goela abaixo como sendo o novo normal. Isso não existe. O novo, o normal é nós seguirmos os caminhos que Jesus nos deixou traçados. O normal é nós fazermos o melhor para que possamos cumprir a lei de Deus, a lei de amor. O melhor, o normal, é nós fazermos como Jesus nos orientou, amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos ao próximo como a nós mesmos, e não fazermos com o outro que nós não gostaríamos que nos fizesse. Então, que nós desenvolvamos a nossa empatia para sermos capazes de nos colocar no lugar do outro, para sermos capazes de medir as consequências dos nossos atos e como isto pode estar afetando, positiva ou negativamente, as pessoas que convivem conosco. Assim, nós temos que vigiar e orar. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 71, ele tem uma frase muito linda que ele fala assim: quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, alô, espíritas, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Hello! Acho que isso aí deu uma puxada de orelha em todos nós, não é mesmo? Então, quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, não tenha ilusão de que foi dada para você uma oportunidade de trabalhar muitas vezes no movimento espírita ou no movimento aí social de uma igreja, outra que seja, por acaso. Não, é porque chegou o momento de você aceitar o convite de Jesus, né? Como diz aquela música, vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo e muito melhor. É isso que Jesus espera de nós. Então, que possamos arregaçar as mangas, não é? Com coragem, com fé, com amor, e seguirmos por este caminho que Jesus veio nos orientando. Então, para encerrarmos, minhas irmãs, nós vamos cantar, meus irmãos também, né? E todos a você. Falar agora ao seu coração. É uma coisa interessante. É uma coisa interessante que nós destruímos a natureza, nós provocamos as guerras, nós levamos o sofrimento às populações, à humanidade, nós criamos o caos social, nós nos aperfeiçoamos na arte de produzirmos armas cada vez mais letais, sejam elas biológicas ou não. E aí, depois a gente vem e pede a Jesus, divino amigo, né, que possa nos auxiliar. Mas é isso, meus irmãos. Este momento que nós estamos vivendo, tão triste, tão desafiador, é para que nós possamos nos fortalecer na fé.
para que nós possamos realmente dar o testemunho de que se nós agimos errado no passado, e com certeza agimos e ainda tomamos algumas decisões equivocadas, a partir de então nós não queremos mais continuar caminhando assim, de forma tão inconsequente. É onde nós buscamos, então, que Jesus, pedimos que Ele venha. Venha, Jesus, nosso divino amigo. Venha nos trazer a sua paz, porque só Tu és o nosso abrigo. Então, vamos buscar com esta música fazer a nossa prece. Fazer este momento onde nós vamos encerrar, depois eu acho que eu cantarei mais uma apenas, mas já encerrando as reflexões de hoje, nós vamos cantar aquela música linda de João Cabete, Fim dos Tempos. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só Tu és o nosso abrigo. Ventura mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. É assim, né, meus irmãos? Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem consolar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. E aí nós temos, hoje, com o advento da doutrina espírita, já há tantos anos, né, mais de 180 anos, nós temos aí o roteiro. Nós temos no Evangelho de Jesus o farol a guiar os nossos passos, o farol a nos orientar para que não percamos a direção. E tem uma frase que diz o seguinte, que quando se trata de reforma íntima, a direção ela é mais importante do que a velocidade. Então, sejamos também caridosos conosco mesmo. Não vamos ficar nos atirando pedra, nos colocando como alguém que não tem condição de mudar, que não é capaz, porque nós já estamos tomando consciência, e isto é gota a gota. A natureza não dá saltos, e nós também não vamos nos transformar de uma hora para outra. Mas se nós fizermos por onde, nos esforçarmos para desenvolvermos uma virtude, para aniquilarmos pelo menos uma mazela que seja, nós já estaremos avançando. Sempre eu digo que a vida é como caminhar
é como andar de bicicleta. A única coisa que Jesus espera é que nós não paremos de pedalar, porque sempre pedalando nós vamos encontrar o caminho, nós vamos encontrar o nosso destino. Mas se pararmos de pedalar, então fica difícil porque a gente cai. E aí eu vou cantar uma música muito linda do Beto Melo, que ela se chama assim, Anjos. E isso é para deixar para nós justamente essa mensagem consoladora de que um dia todos nós seremos anjos. Nós precisamos apenas trabalhar e precisamos acreditar, né, que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então vamos cantar. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente. Não sei. Voltou? Ah, voltou. Então vamos lá, vou começar de novo, né? Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sede perfeito e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar no amor, que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí até agora com toda a paciência nos acompanhando, nós queremos agradecer em nome de Jesus
que as bênçãos possam ser derramadas neste momento sobre cada família aqui representada. Cada um que aqui se apresenta assistindo com paciência, com carinho, estas nossas reflexões, que todos os seus entes queridos, estejam eles em qualquer dos planos da vida, encarnado ou desencarnado, muitas vezes aqueles irmãos que já nos antecederam no retorno à pátria espiritual, que possam receber neste momento as bênçãos dos céus. E quanto a nós, quanto a todos nós vinculados a um trabalho fraterno, vinculados a uma casa espírita ou a uma instituição religiosa, que recebamos dos céus esta força, esta coragem, esta motivação para continuarmos seguindo os caminhos que Jesus nos mostrou, que possamos ser firmes seguindo os passos de Jesus, que Deus, em sua misericórdia, fortaleça cada um de nós e abençoe todas as instituições religiosas, em especial todas as nossas casas espíritas, todas as casas espíritas que têm passado por momentos de tanta dificuldade, de tantas tribulações, como todas as religiões, todos os cristãos. Que Jesus possa aplacar esta perseguição, esta cristofobia que vemos assim a olhos nus acontecer em nosso planeta por todos os cantos. Que Deus tenha misericórdia de nós e com certeza Ele terá. Assim, meus irmãos, muito obrigada a vocês, obrigada Cristina, a todos aí do CEALC, pelo carinho, pelo convite. Que Jesus nos abençoe sempre.